Chegou a hora, vamos falar sobre Vingadores Ultimato com spoiler. Vamos conversar sobre tudo o que aconteceu no filme aqui. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, bem-vindo a esse canal aqui. Se você é novo por aqui, pode se inscrevendo, porque essa semana aqui é a semana de Vingadores Ultimato. Estreou o filme, vai ter 3 vídeos sobre Vingadores Ultimato. Já saiu um vídeo sem spoilers, inclusive é importante te avisar, né? Se você não viu o filme ainda, eu não recomendo assistir esse vídeo aqui, então guarda ele, assiste depois, ou se você não se importa com spoiler. E você que já é inscrito no canal, pode ativando o sininho também, porque eu vou fazer um outro vídeo falando sobre o futuro da Marvel, o que aconteceu ali no finalzinho de Vingadores Ultimato e que pode significar uma mudança muito grande no universo cinematográfico da Marvel lá pro futuro. Então eu tenho que fazer isso em outro vídeo, porque esse vídeo aqui já vai ser gigantesco. Uma das coisas que me deixou mais, acho que feliz até, sobre Vingadores Ultimato é que aquela cena pós-créditos de Capitã Marvel, sabe? Quando a Capitã Marvel encontra os Vingadores. Essa cena não é mostrada no filme Vingadores Ultimato. Quando eu assisti aquela cena pós-créditos, eu pensei, nossa, é uma cena de Vingadores Ultimato isso aí, a gente vai ver isso aí no próximo filme. Mas não, realmente não. Então Vingadores Ultimato já começa com a Capitã Marvel lá junta dos Vingadores, numa boa, e se você não viu a cena pós-créditos do filme dela, perdeu. É isso, você não entendeu nada do que aconteceu. E isso cria até uma surpresa, porque quando ela salvou o Tony Stark, fez bastante sentido, porque ela já estava lá com os Vingadores, então ela escaneou o espaço e encontrou aquela nave. Mas enquanto eu tava assistindo o filme, foi uma surpresa pra mim. Eu não esperava que fosse ela que fosse salvar o Tony. Apesar de sim ter tido várias teorias. Nossa, tinha teoria de tudo. Tinha teoria de que a Resgate ia salvar o Tony. Tinha teoria de que o Rocket Raccoon ia salvar o Tony. De que a própria Capitã Marvel ia salvar o Tony. Tinha teoria até de que o próprio Tony Stark ia se salvar. Mas eu gostei da forma como foi. Porque era um problema que eles tinham. Tony Stark estava perdido no espaço. Precisavam salvar ele. Salvou, pronto. Vamos andar com esse filme. Porque se tem uma coisa que a gente percebeu desse filme é que eles não enrolam. Tanto é que logo no início lá, eles vão lá, matam o Thanos, acaba o negócio, mas vamos chegar lá, porque aí já começa a envolver as teorias, todas as teorias que haviam sido desenvolvidas sobre esse filme. Algumas chegaram bem perto, e vamos falar delas aqui, inclusive a do traje do Reino Quântico. Eu fiz um vídeo pro meu Instagram, sério, foi na semana passada, ou foi retrasada, explicando o uniforme do Reino Quântico. Tudo que o traje é no filme foi o que eu disse que seria naquele vídeo lá no Instagram. E não foi spoiler, foi simplesmente uma teoria educada, vamos dizer assim, né? Então só por causa disso eu acho que eu mereço que você vá me seguir lá no Instagram, hein? Que tem um monte de vídeo interessante assim. Outra teoria que eu também publiquei no Instagram e que também meio que acertou foi de que os Vingadores matariam o Thanos logo no início do filme e depois a grande jornada do filme seria eles viajando no tempo para recuperarem as joias. E essa teoria estava bem certa. A única coisa que ela não acertou é que o Thanos do passado veio pro presente para encarar a galera com força total. E caramba, foi muito bom ver aquilo, porque mesmo o Thanos sem a joia do infinito, ele bate em todo mundo. E o marketing foi muito safado, porque divulgaram imagens do Thanos com a manopla do infinito ali naquele momento de Vingadores Ultimato, só que a gente sabe que ele não tava com a manopla do infinito, ele não tava com as joias do infinito naquela época. Então gostei de ser enganado aí pelos trailers, pelos brinquedos, pelas coisas todas. Mas daí beleza, passa aquele primeiro ato do filme, né? Eles matam o Thanos, todo mundo volta pra Terra sem saber o que fazer, e nós vemos que os Vingadores estão sendo liderados pela Viúva Negra, o que eu achei muito legal. É uma coisa que alguns esperavam que fosse acontecer no início. A Viúva Negra liderando a nova equipe dos Vingadores. Acabou que isso aconteceu mesmo durante Vingadores Ultimato, e a equipe tava com a Okoye, tava com a Nebulosa, mas quem? O Rocket, o Máquina de Combate e a Capitã Marvel. A Capitã Marvel tava agindo como Vingadora na Terra. Só que logo ela dá um jeito lá e fala, ó, eu preciso sair aí pro espaço porque tem outros planetas
pessoas precisando também. O que na verdade é uma ótima desculpa, eu acho. A Capitã Marvel não precisa estar envolvida o tempo todo nos assuntos da Terra. Inclusive, isso inclui algumas outras coisas sobre Capitã Marvel que eu quero falar mais pra frente. Porém, algumas coisas muito interessantes acontecem nesse período de 5 anos que se passam no início do filme. A começar pelo Thor. Caraca, o Thor gordo. Eu não acreditei quando eu vi aquilo lá. Surreal aquilo. E o principal, como é que deixaram ele gordo o filme inteiro? Foi uma coragem inacreditável deles fazerem isso. Caramba, na batalha final, quando chega na batalha final e o Thor pega os martelos e invoca o trovão, eu achei que naquele momento ele não só ia vestir a armadura, mas de repente ia ficar todo fortão de novo. Eu achei que fosse isso que ia acontecer, mas não. O cara simplesmente continuou gordo e fez uma trancinha na barba. Só isso. Mas eu devo dizer, viu, que esse Thor, cabeludão, com um barbão, esse é o Thor que eu sempre quis ver no cinema. Um Thor com cara de viking, com cara de selvagem. Não é um príncipe, não. É um deus nórdico, guerreiro. Eu gostei pra caramba desse visual. Até da barriguinha, cara. Eu gostei da barriguinha também. Pronto, vamos falar isso aqui. Só que o Thor não veio sozinho, não veio de graça. Aquilo que as pessoas estavam especulando realmente aconteceu. Que alguns dos Asgardianos haviam de fato sobrevivido no início de Guerra Infinita e eles vieram pra Terra como refugiados. Então eles estão vivendo lá na Noruega, em um pedaço da Noruega, como se fosse a nova Asgard. Engraçado é que nos quadrinhos existiu sim Asgard na Terra, só que era tipo uma cidade flutuante que ficava em Oklahoma, nos Estados Unidos, e não na Noruega. Eu gostaria sim de ver uma cidade flutuante, sim, porém foi muito legal ver eles na Noruega, que sim, é onde surgiu a mitologia nórdica, etc. E não nos Estados Unidos. Pô, tudo gira em torno dos Estados Unidos? Não precisa disso, né? Mas deve ser uma derrota sinistra. Os caras vieram de Asgard, de um lugar com palácios, um reino magnífico, mágico, e vão trabalhar como pescadores na Noruega. O que tem lá? Tem bacalhau. Os caras trabalham produzindo bacalhau, será? É uma vida difícil. Vamos esperar que no fim da história, esse fim aí seja bom, seja justificado e até melhorado para os Asgardianos agora que a Valkyria acabou se tornando rainha no final do filme, né? Ela que vai comandar o negócio todo. Será que nós vamos ter um palácio na Terra asgardiano? Vamos ver. E o Professor Hulk? Ele nunca foi mencionado como Professor Hulk durante o filme, né? Mas era, de fato, um Hulk inteligente, a mistura do Bruce Banner com o Hulk. Uma das coisas que eu mais gostei disso é que eles não perderam tempo. Não ficou mostrando como o Bruce Banner se fundiu com... Não, passaram 5 anos, isso aconteceu nesse meio tempo, é isso. O cara ficou gigante e inteligente. E parecia que seria ridículo pelas imagens promocionais que saíram. Mas assistindo no filme, é genial, é excelente. E eu mal posso esperar pra ver esse Hulk aí no futuro, em outros filmes. Vai ser muito bom. O cara faz piada, o cara tá convencido, ele tá em paz consigo mesmo. É realmente o Bruce Banner depois de ter superado o trauma. É como se fosse uma metáfora pra depressão, talvez, algum problema mental assim, que ele não estava em paz, não estava feliz com uma parte de si mesmo que era o Hulk. E aí ele virou não poderia ser melhor. E isso também deixa claro que apesar dele ser super inteligente, o cara não é mágico. A esfera ali de conhecimento dele é mais sobre biologia, sobre radiação e não sobre tecnologia, física quântica, nada disso. Tanto que ele sofreu para conseguir desenvolver a viagem no tempo lá. Precisou do Tony Stark aparecer. E falando em viagem no tempo, é surreal ver a importância que o Homem-Formiga tem nesse filme. Ele é um personagem que esse tempo todo foi deixado meio de lado durante os filmes da Marvel, era um super-herói secundário, mas agora com a participação dele em Ultimato, ele vira um dos Vingadores mais importantes, basicamente. Na prática é isso, se não fosse por ele, se ele não tivesse voltado do Reino Quântico, que aliás, que coincidência, né? Foi um ratinho que passou ali, ligou a máquina e ele voltou do Reino Quântico, porque o ratinho ligou a máquina do jeito certo pra ele voltar. Beleza, não acho que isso foi um problema, porque não mostrou também o que o Homem-Formiga
Homem-Formiga tava fazendo lá no Reino Quântico, né? Vai que ele também programou alguma coisa no aparelho dele pra conseguir voltar, e o ratinho ter ligado foi só um gatilho pra ele conseguir voltar de fato. Então não é um problema de jeito nenhum, mas ele foi a nova esperança, por causa dele que esse filme aconteceu, que a viagem no tempo toda aconteceu. Imagina só, se não fosse pelo Homem-Formiga, Vingadores Ultimato ia acabar nos primeiros 30 minutos. Eles foram lá, mataram Thanos, acabou. É isso, vamos viver com a derrota. Ainda bem que existe o Homem-Formiga, e ainda bem que existe o Professor Hulk trabalhando com a tecnologia do Hank Pym, explicando o Reino Quântico, porque eu achei excelente a forma como eles explicam viagem no tempo. Eles usam referências da cultura nerd. Eles falam de Volta pro Futuro, de Exterminador do Futuro. Todos esses filmes sobre viagem no tempo em que as pessoas voltam no passado, mudam uma coisa no passado e de repente o futuro mudou. E o Hulk explica que não é assim, na prática não é assim. Quando você sai da sua linha do tempo e vai pra outra, você altera outra linha do tempo. A sua linha do tempo continua da mesma forma. Isso é um prato cheio pra explorarem no futuro da Marvel. Eu tô falando realidade paralela, futuros alternativos, super-heróis alternativos. Pode se preparar aí, pode ter uns filmes muito malucos dos Vingadores no futuro. E daí beleza, eles desenvolvem a viagem no tempo e isso gera várias situações incríveis. A começar pelo encontro do Hulk com a anciã. Isso resolve tantas coisas, é impressionante como Ultimato melhorou os filmes antigos da Marvel. Porque várias pessoas pensavam, pô, peraí, onde é que tava a anciã quando aconteceu a invasão de Nova York? O que o Mago Supremo tava fazendo naquela época? E foi mostrado. O Mago Supremo tava protegendo o Sanctum Sanctorum em Nova York. E a conversa dela com o Hulk foi sensacional, foi muito boa. O Hulk chegou ameaçando ela e ela, sai daí desse corpo aí, vamos conversar de boa e resolve esse negócio. E legal também como ela age, ou melhor, como ela reage a tudo com uma naturalidade surreal. Aquela mulher deve ter vivido tanta coisa na vida dela que pra ela aquela invasão alienígena, o Professor Hulk, viagem no tempo, isso tudo deve ser corriqueiro pra ela, né? Ela age de uma forma tranquilaça. Então quando o Hulk chega, ela, opa, e aí, beleza? Oh, acabou de encerar esse chão. É muito bom ver isso, como se fosse um entregador de jornal que tivesse chegado ali, mas é um gigante verde. E legal também como ela fala do Doutor Estranho, o que demonstra que ela sabia da existência e da chegada do Doutor Estranho esse tempo todo. Ela sabia tudo o que ia acontecer, basicamente, até determinado ponto do futuro, que ela falou no filme do Doutor Estranho, que ela não conseguia ver o futuro após a morte dela. Então, por isso que ela não sabia o que aconteceria em Vingadores Ultimato e tal, mas ao mesmo tempo, ela sabia que o Doutor Estranho existia, que ele ia aparecer, que ele ia virar o Mago Supremo, eventualmente. E eu gostei ainda mais a forma como ela foi convencida, porque a hora que o Professor Hulk fala pra ela, o Doutor Estranho entregou a joia de mão beijada, talvez ele fez um erro. E aí ela já saca, talvez eu fiz um erro. E esse erro pode ter sido exatamente não ter confiado no Hulk. Foi uma das cenas que eu mais gostei, eu acho. É muito inteligente por parte dos diretores de Vingadores Ultimato não subestimarem nós, os fãs, porque dá pra perceber pela expressão daquela mulher e como a Tilda Swinton, que é a atriz que faz a anciã, como ela é incrível. Caracas, dá pra ver na expressão facial dela a tranquilidade que ela tem e a forma como ela reflete sobre tudo que aconteceu ali naquele momento, naquela fração de segundos em que ela decide entregar a joia pro Hulk. Então, tá de parabéns. E também tem toda a revisitação da Batalha de Nova York. Que presente foi aquela sequência toda do Tony Stark, do Capitão América, o Homem-Formiga e o Hulk na Batalha de Nova York. É exatamente as cenas que vieram daquelas imagens vazadas. Você lembra dos bastidores deles gravando? Foi dessa viagem no tempo aí. E tem tantas coisas boas naquela época, a começar o Hulk mesmo. Ele vendo ele mesmo no passado, destruindo tudo e ficando com vergonha. É muito bom ver como vai ser o Hulk agora. Como eu falei, eu tô muito curioso pra ver como vai ser o futuro desse Hulk nos próximos filmes. E daí tem um Tony Stark e o Capitão América durante todo aquele contexto lá, que foi meio que os bastidores. Nós vemos como a SHIELD chega pra pegar o cetro do Loki, como eles vão
vão levar o Loki prisioneiro. Todas essas coisas que não mostraram no filme, que são basicamente os bastidores do filme, foram mostradas ali na viagem no tempo, e isso gerou várias situações incríveis. Por exemplo, o pessoal que era da Hydra, mas ninguém sabia ainda, e quando o Capitão América entra no elevador e você pensa, caracas, vai acontecer aquela luta no elevador que aconteceu em Soldado Invernal, vai acontecer aquilo tudo de novo. Eu tava esperando que começasse uma porradaria ali, mas não. O que acontece é que o Capitão América engana todo mundo ali. Ele manda um Hail Hydra pros caras, e isso é mais um exemplo de como você precisa ter assistido todos os filmes do universo cinematográfico da Marvel pra entender isso tudo, porque se você não assistiu Soldado Invernal, você não vai entender aquela sequência inteira. A tensão que foi o Capitão América entrar no elevador e ele ter falado Hail Hydra pros caras. Daí aquela situação toda dá ruim, porque o Capitão América luta contra o Capitão América, o que foi incrível. Você vê como o Capitão América também amadureceu, ele usa o nome do Bucky pra se manipular no passado. Caracas, isso não poderia ficar melhor. Tem toda a piada com a bunda dele, com o uniforme também, mas o Tony Stark perde o Tesseract, perde a joia do espaço, porque o negócio sai voando da mala, não é? E o Loki pega o negócio e some. Tem várias coisas que eu posso especular sobre esse Loki aí que sumiu, mas eu vou fazer isso no vídeo que eu vou falar sobre o futuro da Marvel. Até porque esse filme não explicou muito mais sobre esse Loki, né? Então vamos continuar aqui em Vingadores Ultimato mesmo. Como deu ruim ali, eles resolvem voltar no passado, provavelmente em outra linha do tempo, porque eles viajaram no tempo de novo. Tá dando pra entender o raciocínio? É isso aí, viagem no tempo é complicado. Eles voltam lá na década de 70, na época da SHIELD mais antiga, onde existia a Agente Carter, provavelmente diretora da SHIELD na época, e o Howard Stark estava lá também. No vídeo sem spoilers, falando sobre Vingadores 4, eu falei que apareceu um personagem que só havia aparecido antes em séries de TV da Marvel. E todo mundo ficou especulando lá nos comentários, é o Demolidor? Tomara que seja o Demolidor. Seria o Motoqueiro Fantasma? Eu quero que seja o Motoqueiro Fantasma. É alguém de Agents of S.H.I.E.L.D.? Não, eu também queria que fosse o Demolidor, tá? Deixa eu avisar isso aqui logo. Porém, não faria sentido a Marvel colocar em Vingadores Ultimato nenhum dos personagens que apareceu nas séries da Netflix. Afinal, as séries da Netflix estão todas canceladas já. Provavelmente eles não vão revisitar esses personagens tão cedo. Infelizmente pra mim, porque o Demolidor é o meu super-herói favorito. Mas de fato apareceu um personagem no filme que só havia aparecido na série e foi uma surpresa pra quem não acompanha séries de TV, que foi o Jarvis. O Jarvis é o motorista, o chofer do Howard Stark. E no filme, eu reparei que muitas pessoas fizeram quando o Howard Stark vai entrar no carro e fala, Jarvis, você já viu esse cara aí? Apontando pro Tony Stark que tava viajando no tempo e encontrou com o Howard Stark, que é o pai dele ali no passado e tal. E qual é a situação toda? Jarvis era o motorista, o chofer do Howard Stark, que era o pai do Tony Stark. E aí quando o Tony Stark desenvolveu uma inteligência artificial para auxiliar ele, ele colocou o nome Jarvis em homenagem a esse chofer do pai dele, que apareceu em Vingadores Ultimato, mas que era um personagem, um dos protagonistas até, da série Agente Carter. Ele apareceu em todos os episódios quase de Agente Carter, então por mais que não seja um personagem, nossa, é um super-herói de série de TV, não era, ainda assim é um personagem importante que surgiu em uma série de TV e eles oficializaram, trouxeram ele de braços abertos pro universo cinematográfico da Marvel nos cinemas agora também. Eu fiquei muito surpreso de ter visto isso e muito feliz também. Aliás, sobre a viagem no tempo, eu não vou nem mencionar a tecnologia de rejuvenescimento dos atores, porque tá todo mundo muito jovem e é isso, parece que a Marvel viajou no tempo mesmo pra gravar com esses atores. Os efeitos visuais, ó, supimpa. E aí tem a parte do Thor e do Rocket em Asgard, na época do filme Thor, O Mundo Sombrio. Tá bem que aquela parte serviu para explorar mais o trauma do Thor, como ele é angustiado, como ele não tem mais confiança em si mesmo. Porém, foi chata pra caramba, foi uma das partes mais chatas do filme. O Thor tendo que fazer uma coisa, mas com medo, se escondendo. Porém, aquela sequência toda serviu a que veio. O Thor se despediu da mãe, foi um momento mega emotivo, e eles conseguiram a joia da realidade. Então, acabou, tá ótimo.
A parte que eu não esperava foi da Viúva Negra e o Gavião Arqueiro na Joia da Alma. Sinceramente, eu achei que fosse o Gavião Arqueiro que se sacrificaria, porque apesar dele sim ter uma série de TV confirmada no futuro, nós também vimos ele treinando a filha dele. Então, a série de TV poderia ser focada na filha dele, executando o treinamento que recebeu do pai. Só que não, foi simplesmente a Viúva Negra que morreu. Como? Porque ela tem um filme confirmado. Será que esse filme vai ser só a origem dela? Mas aí não faz sentido. A Marvel vai contar a origem de uma personagem que já morreu? Talvez. Aqui fica uma especulação também que eu vou desenvolver mais no vídeo sobre o futuro da Marvel. Esse filme da Viúva Negra seja sobre uma substituta para ela. Eu fiquei surpreso com a Viúva Negra morrendo, mas depois conversando com outras pessoas eu reparei. Faz todo sentido. A Viúva Negra durante o filme todo falou que os Vingadores são a família dela. Ela não tem mais nada, enquanto o Gavião Arqueiro sim, tem a família dele para lutar, para proteger os filhos e etc. Foi bem interessante e emocionante até ver como eles brigaram de fato para ver quem é que vai se matar. Pô, foi uma cena bem emotiva. Mas aí também acontece uma das maiores surpresas do filme, que foi no Máquina de Combate e a Nebulosa, também viajando no tempo para 2014, no momento em que o Peter Quill, no início de Guardiões da Galáxia, vai roubar a Joia do Poder. Eu não esperava de jeito nenhum, nenhuma teoria especulou isso, que foi o paradoxo temporal das duas nebulosas interferindo na memória uma da outra. E foi isso que fez o Thanos do passado descobrir sobre os Vingadores, descobrir sobre o que eles estão falando e decidir viajar para a linha do tempo dos Vingadores para desfazer tudo. Foi uma das melhores surpresas do filme e uma forma muito inteligente deles colocarem uma nova ameaça para um filme que já havia acabado de matar o maior vilão do universo cinematográfico da Marvel nos primeiros 30 minutos dele. E foi bem legal também o fato dele ter mudado de ideia. Não dá certo esse negócio de apagar a metade não, vamos apagar tudo e reconstruir. E o pior, se você pensar, o Thanos do passado morreu ali no futuro dos Vingadores, né? Então aquela linha do tempo de onde ele saiu, não tem mais Thanos. Aquela linha do tempo vai ser completamente diferente. Será que vai ser explorada no futuro? Não sei. Aquela linha do tempo também não tem a Gamora e também não tem o exército do Thanos, que também viajou pro futuro lá para ajudar ele contra os Vingadores. Explodir a cabeça. Daí eles conseguem juntar as joias, estalar os dedos, recuperar metade das pessoas que desapareceram. O Hulk, coitado, ficou com o braço machucado até o fim do filme. Será que eventualmente aquele braço vai se recuperar? Espero que sim, né? Imagina só, o Professor Hulk vai ficar com o braço machucado pelo resto do universo cinematográfico da Marvel? Não pode, pô. Mas a Nebulosa do passado ativa a máquina do tempo do Reino Quântico e traz a nave do Thanos pro presente dos Vingadores. E é aí que acontece a mega batalha épica que todo mundo tava esperando. O Thor, pô, ele foi no passado e pegou o Mjolnir de volta. O cara ficou com 2 martelos, com visual lá, Mega Viking, que eu já falei, que eu gostei pra caramba. E a essa altura do campeonato, muita gente já tava esperando que o Mjolnir ia pra mão do Capitão América. Eu não estava. E isso foi bom em muitos sentidos. O primeiro sentido, é claro, como ele se tornou digno. Esse período de tempo todo que ele viveu, que ele aprendeu com os erros e etc. Mas também serviu para igualar mais os poderes do Capitão América com o Thanos. Porque o Capitão América, por mais que ele seja forte, por mais que ele seja um humano aprimorado, ele não teria a mínima chance com o Thanos. No início da luta, eu tava pensando, caraca, o que o Capitão América tá fazendo ali? Ele não vai conseguir lutar contra o cara. Mas pegando o Mjolnir, ele consegue, e isso foi excelente, porque equilibrou a luta de um jeito sensacional. Inclusive, confirma uma teoria antiga também de fãs, que lembra de em Era de Ultron, quando o pessoal tá lá na festinha tentando levantar o martelo do Thor e o Capitão América quase consegue levantar o martelo. Existe uma teoria que dizia que ele não era digno naquela época, porque naquela época ele sabia que o Bucky Barnes, o soldado invernal, havia matado os pais do Tony Stark, mas não tinha contado pro Tony Stark aquilo ainda. Então aquele segredo, aquela mágoa, aquele ressentimento não
não deixavam ele ser digno naquela época. Porém, aconteceu Guerra Civil, passaram uns 5 anos que se passaram depois de Guerra Infinita, durante Vingadores Ultimato, e nesse período de tempo ele amadureceu e se tornou digno, que foi uma mega evolução. Caraca, foi muito bom ver isso. Você também sentiu isso? Todo mundo sentiu isso, caramba. E já que estamos falando de Era de Ultron, vamos lembrar daquela visão que o Tony Stark teve, né? Todos os Vingadores mortos no chão, o escudo do Capitão América quebrado. Isso aconteceu. Foi a visão dele se concretizando, basicamente. O que o Tony Stark viu foi a alternativa, a realidade paralela em que eles falharam. É surreal ver como Vingadores Era de Ultron tem tantas pistas pro futuro. Naquele filme tem pista pra Thor Ragnarok, tem pista pra Vingadores Guerra Infinita e tem pista também pra Vingadores Ultimato. Porém, como eu já disse, todos os heróis voltaram, né? E a cena mais épica do filme, uma das cenas mais épicas, não tem só uma, né? Todos os super-heróis chegam ali pra ajudar o Capitão América na hora da batalha final, da porrada ali, ó, contra o Thanos, contra o exército do Thanos. O Capitão América não está sozinho. E além dele falar finalmente Avante Vingadores, que é uma coisa que ele não havia falado durante todos esses filmes da Marvel e que é uma frase clássica do Capitão América com Vingadores, também foi muito bom ver algumas formações de equipe, alguns personagens ali incríveis naquela batalha. Para começar, todos os feiticeiros, todo o pessoal do mundo mágico apareceu para ajudar, que é o tipo de coisa que não aconteceu em Guerra Infinita, mas ali, meu amigo, ali é a batalha final. Todo mundo foi pra porrada. Mas quem chega com certeza é a Valkyria em cima de um Pégaso. Caracas, existe um Pégaso no universo cinematográfico da Marvel. Eu pirei quando eu vi aquilo, foi muito épico. E quando o Homem-Aranha sobe em cima do Pégaso, o cara tá tão acostumado com bizarrice que ele nem estranha que tá em cima de um cavalo voador. E o A-Force? A-Force é a equipe só de mulheres da Marvel nos quadrinhos. E essa equipe foi meio que montada no meio da batalha lá. Você vê um momento em que todas as mulheres se unem pra lutar. Quando eu vi aquela cena, a única coisa que eu pensei foi: ah, Viúva Negra. Cadê a Viúva Negra? Ela fez falta naquela equipe, sim. Inclusive, foi uma das coisas que eu pensei na hora que eu percebi que ela morreu de fato no filme. Caracas, eles mataram a única mulher da formação original dos Vingadores. Mas já que estamos falando de mulher, vamos falar da Capitã Marvel. É impressionante como esse filme melhora a personagem, porque no filme dela não deu pra sentir como ela é poderosa, mas a hora que ela chega em Ultimato, todos os canhões apontam pra cima. Naquela hora eu pensei, caracas, tá chegando uma nave, tá chegando uma frota espacial de outros planetas pra ajudar os Vingadores. Não, é uma mulher só que tá chegando pra derrubar tudo. Ela derrubou a nave do Thanos sozinha. Muito satisfatório. Assim como o Doutor Estranho também, que a participação dele é minúscula no filme, mas é extremamente significante, porque ele só aparece para não interferir, basicamente, porque senão o futuro que dá certo não acontece. É isso que ele fala pro Tony Stark. Porém, na hora do vamos ver, ele só faz isso aqui, ó. Ele mostra um dedinho, uma alternativa, uma realidade em que aquilo dá certo. E daí rola a cena épica, que é a conclusão pro Tony Stark e pro Thanos. O Tony Stark pega as joias do infinito e organiza elas em uma espécie de manopla na mão dele, estala os dedos e resolve tudo falando: eu sou o Homem de Ferro. Caracas, a frase que encerrou o primeiro filme dele. Ele repete ali: eu não esperava que o Thanos fosse virar pó também, com todo o exército dele, mas não foi isso que aconteceu. Virou pó, Tony Stark morreu, uma cena bem emotiva. Fiquei impressionado como eles retrataram o cara. Ele tava pasmo, assim, perplexo. Ele não conseguia falar, não teve aquele discurso clássico de morte. Ah, consegue, lembra-se de nos... Não, ele não falou nada, ele não conseguia, ele tava catatônico. E aí a Resgate tava lá, pô, eu não falei da Resgate, que é a Pepper Potts com a armadura de Homem de Ferro. Mas uma coisa engraçada pra reparar aqui é que o Tony Stark, ele pegou as 5 joias do infinito, não foi? Elas já estavam na armadura dele, porém, ele só começou a sentir o poder das joias quando elas se organizaram no formato da manopla. Aquele tempo todo as joias estavam na armadura, mas ele só foi sentir o poder quando ficou no formato da manopla. Por que isso? Tinha que ter sentido o poder o tempo todo. Claro que isso não foi problema, não foi nenhum defeito do filme, nada disso, mas é uma observaçãozinha engraçadinha.
Depois dessa batalha acontece toda a sequência final do filme, que é basicamente uma cena pós-créditos dentro do próprio filme. Não sei se você percebeu isso, porque tem o desfecho do Capitão América, que seria muito bem uma cena pós-créditos se eles quisessem. O funeral do Tony Stark também. O Thor se juntando aos Guardiões da Galáxia também poderia ser uma cena pós-créditos, mas não, tava tudo ali no finalzinho pra arrumar, pra amarrar aquele filme ali e também deixar várias coisas abertas pro futuro, que, como eu disse, eu vou explicar melhor, desenvolver melhor em um outro vídeo. Esse vídeo aqui já tá gigantesco. O que eu quero falar aqui ainda é sobre a cena pós-créditos. Tem uma coisa que de fato aconteceu no filme. Quando vai acabando os créditos, dá pra ouvir o barulho de bigorna, uma batida assim, martelada. E muitas pessoas estavam pensando o que era isso. O que eu pensei sobre isso é que foi uma mensagem, não é uma teoria pro futuro, não é nada disso, é uma interpretação daquele som. Aquele som pra mim foi o de um martelo, de um ferreiro batendo em uma bigorna, construindo alguma coisa, exatamente como o Tony Stark fez, construindo a sua primeira armadura antes de sair da caverna lá no primeiro filme do Homem de Ferro. Então aquilo pra mim foi uma mensagem, na verdade, pros fãs. Uma mensagem homenageando o Tony Stark e também uma mensagem para o futuro, mostrando que, assim como lá no início o Tony Stark forjou a primeira armadura de Homem de Ferro, forjou o futuro de todo o universo cinematográfico Marvel, eles homenageiam isso e também indicam que estão construindo novos mitos, construindo um futuro para Marvel. A Marvel está saindo da caverna de novo, está construindo ali, ó, uma nova armadura, um novo entre aspas, né, um novo Homem de Ferro, novos heróis, novos filmes pro futuro, pros próximos 10 anos. É sinal do trabalho da Marvel pro futuro, homenageando o passado ao mesmo tempo. Faz sentido pra você isso? Pra mim faz muito sentido. Se você curtiu esse vídeo aqui, pode se inscrever no canal, me segue no Instagram, eu já falei sobre os vídeos que eu faço por lá, falando sobre teorias, explicando coisas do universo de super-heróis e de filmes e etc. E se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta aqui embaixo, martelo na bigorna! Martelo na bigorna. Vamos deixar o pessoal aí intrigado, sem saber o que é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui, eu sou o Miguel Loquia, e a gente se vê na próxima. Caracas, que filme! Que filme foi Vingadores Ultimato! Caracas, é muita coisa.